Olá, Cristian, bom dia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre essa pesquisa, né? A confiança das indústrias com relação ao homem do campo, ao produtor rural, e também essa confiança do homem do campo, né, o produtor rural, com a indústria. Olha, Cosme, prazer estar aqui com você. Esse é um estudo que é feito, o índice de confiança, né, do produtor rural e do agronegócio em geral. Ele é medido desde 2013 por essa metodologia aí criada pela Agroconsult. E a CropLife iniciou o patrocínio dela esse ano e trouxe até alguns dados específicos sobre a nossa indústria, que é de insumos, a parte de insumos de defensivos, sementes e biológicos, né? A parte de defesa vegetal. Mas, no geral, ele faz a análise de todos os insumos, toda a cadeia fornecedora para o produtor, Máquinas, implementos. máquinas, fertilizantes, etc. E depois faz uma análise depois da porteira, quando já as tradings e o mercado internacional e tal. Nós estamos nessa primeira parte e o que se verificou foi uma melhora significativa na percepção e na confiança do produtor em razão de vários aspectos, né? E principalmente comparando com o início do ano, com o impacto aí das perspectivas em relação à pandemia, ninguém sabia o que viria, né? Mas não era só essa a questão também. Tinha um temor em relação ao crédito. O pessoal não sabia se o Plano Safra e também a questão da recuperação judicial que estava sendo discutida no Congresso, se isso ia ter algum efeito sobre a disponibilidade de recurso, que só piorou com a Covid, porque a quantidade de recurso ficaria mais escassa. Então isso baixou o índice de confiança. E agora, nesse momento, a gente já percebeu que a preocupação com o crédito caiu também, porque o Plano Safra foi bem adequado, a recuperação judicial está sendo acertada no Congresso de um jeito que não vai ter perigo para o pessoal que faz barter. Aí veio a questão do câmbio também, que o câmbio já era razoável, aí foi desvalorizando mais ainda, quem fechou o contrato mais por frente foi fazendo um contrato ainda melhor. A cadeia do agro foi considerada essencial, então ela não foi interrompida. Então, o que aconteceu? Você vê uma mudança de confiança aí bastante grande. São de 82 para 115, uma coisa de 40 pontos, né? Comparando um com o outro, dentro do índice que é usado na pesquisa. Então, acho que é um pouco essa novidade, essa que é a graça dessa avaliação, é mostrar que, pelo menos, até a porteira, quer dizer, e toda a indústria envolvida com fornecimento, está todo mundo achando que a coisa está indo bem. Mas vocês mediram também a questão da confiança do produtor com relação ao negócio e à perspectiva de safras também, né? No caso 2020, 21, né? Também. Inclusive, é um negócio para o nosso setor que é de defensivos e sementes, não é muito comum que aconteça o que aconteceu, já começou a acontecer, que são produtores antecipando compra para a safra que vem. Porque em fertilizantes isso foi muito mais agressivo, né? Tem muita gente antecipando fertilizante, porque as relações de troca ficaram muito boas, né? Em função do câmbio e tal. Mas também aconteceu em alguns casos em defensivo, que não é muito comum. Ou seja, tem gente antecipando compra de herbicida, de inseticida para a safra de 2021 agora. Ah, sim, vai 21, 22 já? Não, 2021, né? 20, 21. Que começa a ser plantada agora após o vazio sanitário, né? Uhum. E isso para o mercado, o que sinaliza, Christian? Bom, isso acho que é um sinal positivo, assim, toda a indústria ciente de que está acontecendo isso, ela se prepara do ponto de vista logístico, né? Tem muita coisa que é importada, que vem, tem que ser trabalhada no Brasil, outros produtos vêm todos 100% já de fora, então tem todo um rearranjo logístico para ser operado aí, que tem efeito sobre a indústria, mas é um efeito positivo. O Brasil quando se trata de defesa vegetal e tecnologia vegetal, já é
junto com os Estados Unidos, o maior mercado do mundo. Então, quando você tem um movimento desse aqui, o movimento é internacional, né? Todo o arranjo das empresas, principalmente as multinacionais. Nós estamos falando também de empresas brasileiras, viu, Cosme? A gente tem aqui 21 empresas, incluindo as grandes internacionais, que produzem biológicos. Uhum. E o biológico está crescendo no Brasil um índice de 15% ao ano, que é uma coisa assim também inédita. O biológico tá chegando para valer nos mercados aí, e ele Principalmente, combinado com com os outros produtos faz a combinação integrada de tecnologias uma nova realidade. se eu sou indústria e o índice de confiança é baixo, eu não vou liberar esse recurso, não vou liberar os pacotes, né, de Perfeito. insumos. Então, quer dizer, vai facilitar a vida do produtor, né, nesse caso. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala que o ambiente anterior, o índice de confiança era baixo, era a percepção do produtor, mas também da indústria. Se a indústria que faz barter, por exemplo, uma buyer, que adianta o produto e recebe lá na frente em grão, ela Uhum. também estava lá há 3 meses atrás, ela estava na dúvida se ela ia fazer essas operações. Uhum. Porque uma das questões era se a recuperação judicial, que é um processo que está correndo, mudança de legislação no Congresso, que você deve estar acompanhando, se essa questão do barter não fosse excluída Uhum. da recuperação judicial, provavelmente as empresas não iam emprestar, não iam fazer mais a operação de adiantar produto, entendeu? E aí o Uhum. produtor ia ter que ou comprar, que é muito mais difícil, porque ele tem que ter em caixa, ou Uhum. ficar sem produto. Uma parte relevante, evidentemente que nem todo mundo faz barter, nem todas as empresas, nem todos os produtores, mas uma parte relevante faz. Então, esse tipo de operação vai voltar a acontecer. E é Uhum. isso que é refletido nesse índice. Vocês vão fazer essa mesma medição no segundo semestre, né? Vamos, mas todo trimestre. É um sinalizador de recuperação econômica para o Brasil? Eu acredito. Eu acredito que, bom, primeiro que a gente já viu essa experiência desse primeiro semestre, ela mostra duas coisas. A primeira, que a vocação nacional realmente é a produção de alimento, né? E a Uhum. segunda é que a conjuntura, são vários fatores ao mesmo tempo, criaram uma conjuntura bastante favorável, apesar da Covid. Isso que é o mais impressionante. Você vê câmbio, você vê todo o processo logístico não interrompido, da semente até o porto. Você vê o crédito, você vê a demanda internacional, que a gente podia ter enfrentado, como se imaginava, uma queda de demanda na China ou mesmo na União Europeia, etc. Pelo contrário, demandaram tanto ou mais. E, finalmente, o impacto que isso deu na balança comercial. Só nesse primeiro semestre são 30 bilhões de dólares de superávit do agronegócio. Então, assim, é um número melhor do que o do ano passado, que foi um ano muito bom. Então, Uhum. considerando que a perspectiva climática também não deve ser diferente do que foi o ano passado, talvez a gente tenha a próxima safra de grãos tão grande quanto, ou talvez maior do que foi esse ano. Então, uma combinação de fatores positivos, apesar de um desastre universal que é a Covid, que realmente surpreende a todos e sublinha aí que a vocação brasileira realmente, para pagar as próprias contas, esse país precisa dessa Do atividade cada vez mais pujante e livre para trabalhar. Uhum. Ok, Christian, muito obrigado pela entrevista, viu? É um prazer. Bom dia.